sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Josi e hoje eu vou conversar com a professora Luciana, que é de Porto Barreiro, Paraná. Olá, Luciana. Olá, tudo bem? Muito obrigado por ter me convidado, doutora. Assim, é um imenso prazer estar falando um pouquinho, não só da minha história, da história da minha comunidade, da história escolar dos meus alunos. Espero que eu possa aprender e também contribuir com os demais professores, porque eu acho que cada realidade, no fundo, é uma troca de conhecimento, porque o professor passa pelos mesmos anseios, pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos sonhos, sempre querendo fazer alguma coisa, querendo inventar e reinventar. Aqui estou eu. Ótimo. Conte a sua história. Você pode falar um pouco da sua infância, um pouco da adolescência? A minha infância, eu fui muito pobre mesmo, sabe? E eu sou filha de uma mamãe solteira. Para ter uma ideia, eu nunca conheci meu pai. Minha mãe morreu, levou por túmulo e eu não conheço meu pai. Não sei quem é. Mas nem por isso deixei de ser a Luciana, a menina pobre que tornou professora. Essa menina pobre, graças a Deus, teve uma madrinha, Salete Gaspar, e o Rogério Gaspar, e não desistiram dela. Minha mãe trabalhava na casa deles. Eles me deram, não puderam me dar luxo, mas me deram o que é de melhor, a educação. Eu nasci em Laranjeiras, mas, porém, eu tive das melhores educações, porque eu estudava em escola pública, mas sempre na melhor. Então eu tive bons professores, e esses bons professores me despertou que era possível a menina pobre estudar, se formar e ser professora. A princípio eu não queria ser professora, eu queria ser professora de educação física, eu era jogadora de vôlei e coisa. Porém, minha mãe doente nessa época, muito doente e coisa, eu fiz o magistério, sabe? E a única opção naquela época da região era ser professor. Como tem municípios vizinhos, né? E eu fiz concurso por Rio Bonito, passei. Para Laranjeiras, que era a minha cidade, eu não passei. Mas passei muito bem no Rio Bonito. E fui chamada. E comecei a trabalhar numa escola chamada Paulo Freire. A minha primeira secretária de educação marcou minha vida e jamais vou esquecer dela. Derinardi, uma pessoa fantástica, que o dia que eu comecei a trabalhar, ela falou assim, aonde você quer trabalhar, Luciano? Porque ela também me deu aula quando eu era pequena, sabe? Foi minha professora. E ela falou assim, tem duas escolas, Irmã Dulce e Paulo Freire. Eu escolhi Paulo Freire. E não sabia que Paulo Freire era muito longe, 40 quilômetros. Além de eu andava 20 quilômetros para sair de Laranjeiras, saía antes das 6, 20 km para chegar no Rio Bonito e mais 40 km para chegar à escola. Terra de chão, de Toyota. E peguei uma turma de 35 alunos que já tinham passado 3 professores. Nesse ano eu comecei em abril, 11 de abril. Nunca me esqueço. Abril para mim é o mês mais maravilhoso do mundo, porque as portas se abriram. E peguei uma turma muito difícil. Mas com isso, a gente não pode esquecer das colegas que eu tive do meu trabalho, da diretora na época, que era a Roseli, das minhas amigas hoje, uma é comadre minha, da Johnny Toss, Daniele Bavaresco, que me conhecia quando fazia magistério, elas se formaram 2 anos antes do que eu, falou, Luciano, se você fizer o que nós pedimos para você fazer, você vai ser uma excelente professora. E tudo que eu sou de professora hoje, eu devo àquele meu primeiro grupo de trabalho, que foi a minha base. Porque a senhora sabe que quando a gente, doutora, quando a gente sai do magistério, a gente sai sem conhecimento quase nenhum, né? Sem base, porque a gente faz estágio e tudo mais. E essa menina pobre que saiu, uma mãe que criou ela, né? Que tinha 2 filhos, e que eu só tinha interesse de estudar, de poder dar condição para ela, mas não consegui porque ela faleceu, né? Morreu, eu tinha problemas do coração. Mas eu aprendi naquela escola, Paulo Freire, que ainda não tinha energia. Crianças de um assentamento, do maior assentamento da América Latina, que eu vi despejo, de criança ser despejada e coisa, e que eu pensava que tinha uma mente de burguesia, de elite, de direita. E quando conheci aquela realidade, aquelas crianças, daqueles pais, muitas vezes nós chegávamos na escola, nós tínhamos que dar alimento,
dessas crianças, arrecadava as roupas, e eu pensava, eu sou pobre, mas tem gente mais pobre do que eu, tá? Nós se revezava, era até de limpar a cabeça das crianças, tirar pulga, sabe? Mas nós era feliz, nós ia trabalhar com gosto, sabe aquele professor assim que ganhava. Sempre o professor ganhou pouco, mas nós trabalhava com gosto, com alegria mesmo. E lá eu aprendi a ser professora, aprendi a ser humana, aprendi a minha prática e tenho orgulho de tudo isso que eu passei, muito orgulho. Então, assim, é uma história assim, não é sofrida, é uma história que precisa ser valorizada, tudo isso que eu passei. Aí depois, mais tarde, eu tive que me aperfeiçoar devido às leis, fiz faculdade, fiz curso superior, pedagogia, né? Fiz depois pós-graduação, gestão escolar, neurologia, educação especial. Aí eu conheci o meu esposo dentro dessas formações que nós tínhamos. Eu conheci o meu esposo e o meu esposo era pré-assentado no Porto Barreiro e era professor. Eu conheci, casei e vim morar para o Porto Barreiro. No Porto Barreiro, no início, pensa chegar num assentamento, mesmo sendo pobre, sem energia, distante, né? Aí você engravida, tive vários abortos, perdi uma filha que nasceu e viveu 24 horas, sabe? Peguei uma depressão profunda. Aí teve concurso, fiz um concurso aqui no Porto Barreiro, mas não tinha ideia de assumir. Eu assumi por incentivo dele e hoje eu agradeço ele ter voltado, porque aumentou minha autoestima, melhorou minha depressão. Porque assim, no Rio Bonito eu também deixei mais. Lá eu também fiz projetos com outras professoras, que nós fizemos parquinho, horta, sabe? Pintura de muros. Então, lá no Rio Bonito eu aprendi a fazer projeto. E eu trouxe para minha escola, para minha realidade. E hoje a nossa escola é a base de projetos. E se a escola, tudo que tem lá dentro da escola, é através do projeto. A gente já ganhou 29 mil no Banco Itaú Social de materiais. A gente tem uma escola com 35 alunos, com 140 famílias, pré-assentamento, 24 anos, tendo tecnologia, acesso à internet, a computador, cama elástica, o parquinho que nós trouxemos através do projeto. As outras escolas aqui não tem televisão na sala. A nossa escola aqui do interior, como eles falam aqui no nosso município, a escolinha Cândida tem televisão com YouTube nas salas, que pode assistir em tempo real as informações e alguma coisa que as crianças querem assistir, principalmente agora a Copa do Mundo, querem comentar, conhecer. Que algumas não têm internet na casa, é só televisão, não tem acesso. Essa escolinha tem jogos pedagógicos, xadrez, tudo que você possa imaginar, graças a esses projetos que a gente faz com seriedade. A nossa escola pode-se dizer que tem acesso de uma boa educação de primeiro lugar de qualquer escola. Desses 24 anos, o meu marido foi o primeiro professor da escola. Ele faz 24 anos que está diante da frente de professor, né? E coisa. Ele também desenvolve projetos juntos comigo, né? No início do ano ele não estava, ele estava em outro momento, em outro lugar trabalhando. Agora retornou para a base dele, para a comunidade dele, para os alunos deles. Dessa escola já temos alunos com mestrado em educação, professora já com mestrado. Temos alunos cursando agronomia. Temos uma esteticista que fez curso aí em São Paulo, no Ribeirão Preto, que voltou agora, está morando aqui na comunidade, já está trabalhando. Temos radialista, que é formada em pedagogia, e hoje ela optou o sonho que ela é radialista na região, é a maior radialista da nossa região. Temos alunos estudando em agronomia, em sociologia, na universidade, em educação do campo. Tem um aluno que estuda educação do campo. Então, pequenos frutos que a gente fala assim, a base é sempre a gente incentiva deles permanecerem junto com os pais, mas não deixarem de voar, não deixarem de estudar. Tá? Ainda sonhamos com médicos, que ainda nós não temos, mas é uma escola
Ela pode ser humilde, pode ser de casinha de madeira ainda, 24 anos, é a mesma escola, mas que tem um conhecimento muito grande mesmo. Muito interessante. Você pode falar do projeto que você ficou entre os 10 projetos do Território Tomiotaki? Sim, eu já participei o ano passado concorrendo ao projeto, mas nós não conseguimos, né? Já estava ali entre coisa. E esse ano eu fiz todas as formações com o projeto. O nosso projeto é a Fauna e a Flora dos Animais. O nome do nosso projeto é Fauna e a Flora dos Animais, resgatando um pouco o histórico da nossa comunidade, os animais que existiam, que deixaram de existir, preservação do meio ambiente, e ao mesmo tempo um resgate histórico desses 24 anos que nós estamos aqui. O que tinha de animais antes e por que eles não tem mais, né? O que influenciou isso? E a gente trabalhou desde a educação infantil até o 5º ano. Trabalhamos com o projeto, o nome em si, mas por exemplo, educação infantil, animais domésticos, a gente trabalhou com eles. Já 1º e 2º, aquele livro Meu Mundinho dos Animais, que fala de todos os animais. A gente fez até um livro com a professora, sabe? Bem legal, ilustrado por eles. Não mudava o texto, mas era ilustrado por eles com papel dobrável, com material diferente, sabe? Até EVA, colar EVA, muito lindo. E com o 3º, como é uma escola pequena, ela é uma escola multisseriada. Ela tem a educação infantil, 1 e 2 juntos. Ainda existe no Brasil. Tem 1º e 2º, que trabalhou o Meu Mundinho dos Animais. E 3º, e 4º e 5º ano foi trabalhado a bacia leiteira e os animais da nossa região. Por que bacia leiteira? Porque aqui dentro do pré-assentamento existe um dos maiores produtores de leite, que é no município já está se tornando, que produz em confinamento, e a maioria da nossa comunidade produz leite para sobreviver. E é muito importante isso, porque além da renda, valorizar que eles têm bem maior, e a riqueza nossa. E aí a gente trabalhou também dentro deles os animais. De aves tinha aqui, porque existia a onça, né? Existia porco do mato, ainda existe, mas é mais nas matas fechadas, mas não assim andando, né? Encontrando nas estradas e coisas. E nós temos uma família aqui, pertinho da escola, que começou com uma brincadeira. Por exemplo, o seu Gilberto, a dona Terezinha, começaram a cuidar de daquelas araras que falam e coisa, e por brincadeira agora tem quase assim, tem aves diferentes, aquelas galinhas diferentes, tem pato, que muitas crianças não tem pato na casa, só tem galinha, né? Ganso, peru. Então, tipo, montando um zoológico, quando os animais são maltratados, eles pegam para cuidar e cuidam. Então, assim, é um casal de idosos que faz a parte deles, e a gente levou principalmente a educação infantil, né? A gente levou eles, 1º e 2º, porque esses animais não são do convívio mais. Por exemplo, peru, né? Pato, poucos têm pato em casa, então aves, para as aves diferentes, alfazão e pombinha, até pombinha eles têm lá e coisa. Não é que ele prende, não. Entrou no programa lá que as pessoas que, né, ele pega para cuidar deles. Então foi isso que despertou o nosso projeto no início do ano. Não foi a professora Luciana. A professora Luciana foi uma equipe, com outros professores, a partir de uma formação no início do ano que teve de professor, o que nós queríamos fazer esse ano, qual que era o projeto. Aí eu não posso esquecer dessas professoras que no início do ano que foram fundamental para o projeto. Não é a professora Luciana, a professora Célia da Educação Infantil, a professora Luana Tramontim, a professora Luciana, e o Renê fazia, né, nessa época ali a parte da coordenação da nossa escola, que é o meu esposo, o Renê Rigon, e a Cleonívia Dana, que era coordenadora também. Então, assim, houve um conjunto no coletivo. Também falar do pessoal do suporte da Secretaria de Educação, né? E coisa. Mas só acontece isso por causa dos alunos. A gente criou
um laço com os alunos, instigou a eles, né? A gente teve o direcionamento que a gente queria, a gente levou para que eles se despertassem, sabe? Com um conhecimento prévio deles. A gente fez uma simples pergunta: qual animal doméstico você tem lá na casa que você mais gosta? Dessa simples pergunta que a gente conseguiu abranger todo esse projeto. A gente não imaginava que eu estava quase desistindo, porque assim, nossa escola, faz anos que nós estamos brigando por uma escola nova, uma escola decente. Para você ter uma ideia, nossos alunos lancham em sala de aula, não tem um refeitório decente, sabe? Goteiras e coisa. E eu recebi um não dos órgãos públicos, não vou citar nome. E naquele dia eu vim chorando. Eu tinha uma mídia para assistir do projeto do Tomentar. E eu vendo todos aqueles professores com 300 alunos, 500 alunos, 400 alunos. Falei, nossa escola com 35 alunos, né? O que nós temos de bom para apresentar? O que nós temos? E eu mandava mensagem para a Natami e para a Tamata. Mas será que eu devo me inscrever? E eu choro. Os professores... Porque se eu quisesse ser só aquela professora de sala de aula que dava e saía às 4 horas, eu poderia ser. Mas a gente vai além, né? Fora da nossa sala de aula, noites, final de semana. Então o professor, acha assim que o professor acha que não trabalha, mas não vê o trabalho que o professor tem, além de fora da sala de aula, para fazer as coisas. E eu nunca vou me esquecer, eu tava bem assim, enquanto existia, eu falei, Tamata, eu acho que eu não vou fazer. Hoje eu recebi um não assim, sabe, e ela falou assim, não, faça. Ela pediu pra mim fazer. E eu não tava, o último dia 6 de agosto, feriado aqui, feriado religioso, 6 de agosto, eu fui caminhar, eu tava com o meu projeto pronto no meu computador, tava prontinho, tudo, mas eu não conseguia postar. Desde sexta-feira tentando postar de noite, eu não conseguia, fui rezar. Eu nunca me esqueço. Pensa numa chuva que caiu naquele dia e tu sabe a internet oscilando. Quando tava quase finalizando, caía tudo, a conexão, caía a energia. Até meu esposo, ele falou assim, larga mão, Luciana, você não vai salvar o mundo. Eu falei assim, mas eu vou tentar mais uma vez. E consegui. No sábado à tarde, quase 6 horas da tarde, finalizei o projeto, passei todas as fotos, passei as coisas que peça mais e coisa. E hoje a escolinha de 35 alunos, com uma comunidade de 140 famílias, povo sofrido, com várias ameaças de despejo, várias ameaças de desejo, pessoas trabalhadores que levantam 5 horas da manhã para trabalhar, para mandar seus filhos para a escola, muitos andam a pé até pegar a compra. Saio de noite, agora tá claro. E alguns alunos da tarde da educação infantil e de primeiro e segundo ano, a última a entregar é quase 7 horas da noite. Então, assim, por esses alunos eu fiz o projeto, por eles, pelos pais desses alunos que estão no dia a dia, incentivando, apoiando, todos os sentidos, por eles, sabe? Só de ver um sorriso, um obrigado do pai, obrigado que você fez pelo meu filho, que eu vi sábado na formatura. Isso compensa todos os não que a gente ganha no dia a dia, todos os não. Então, eu sempre falo, Luciana, que a educação está ruim. Não está pior devido aos bons professores que temos. E isso é um pouquinho da nossa trajetória. A gente trabalhou todos os dias, o ano inteiro, e ainda a gente está trabalhando, preparando, finalizando alguns trabalhos para levar para dia 17 apresentar entre os 10 melhores dos projetos. E tem a participação dos nossos alunos, sabe? Eles estão vibrando, porque eles sabem que eles vão mostrar o trabalho deles, as coisinhas deles, o dia a dia deles que foi gravado. Então, isso vai compensar tudo, sabe? Tudo mesmo. E quando a gente fala em sala de aula, que a gente vai levar um trabalho, uma coisa diferente, não é porque eles moram no interior que eles não vão saber o que é uma fauna e a flora, o que eles não vão saber quais animais que é em outros países, se localizar, né? América do Sul, América do Norte, a África, que animais que tem lá, que animais que tem na Europa, por que é o clima. É trabalhado tudo, é interdisciplinar. É trabalhado tudo, tanto aqui levar para o mundo e trazer de volta para a nossa realidade. E o que podemos fazer dentro da nossa realidade? E isso faz a diferença. Temos alunos que produzem
muitos bons textos, sabe? Que tá lá no nosso grupo da escola, quero que você veja lá, que eu postei alguns textos assim que é arrepiante, assim, sabe? Falando a nossa história, falando um pouco de aprendeu e coisa. Então, assim, a semana passada teve uma professora, ela tá estudando, né? Ela levou o plano de aula, e quando ela falou que era uma escola de assentamento, pré-assentamento, e que essa escola tinha ganhado o prêmio do território de ataque, a professora dela falou assim: a escolinha. Eu entrei lá no site, a escolinha. Sabe, como uma discriminação assim, não quis aceitar a tese dela, que ela queria fazer sobre a educação do campo, né? Como que é a educação do campo, porque nós trabalhamos aqui muito sobre a educação do campo, temos um direcionamento como Paulo Freire, né? E a pedagogia da autonomia, porque os alunos, primeiramente, além deles aprenderem, eles têm que ser autônomos, críticos, ler. A nossa escola inicia às 6h30 da manhã. O certo era começar às 7 horas, para fechar às 4 horas. Mas todos os dias começamos mais de meia hora antes. 6h20 nós já estamos na escola, os alunos já estão chegando. Você vai me perguntar por quê? Porque 11h15 tem que terminar a aula para fazer todo o transporte, buscar esses alunos. Da 12h40 nós iniciamos, porque se nós começarmos no horário normal, nossas crianças vão chegar aqui horas em casa, 8 horas da noite. Então já teve que fazer um direcionamento, né, fora dos padrões, né, para que nossas crianças tivessem acesso à escola e não chegasse tão tarde em casa, porque tem dias de chuvas, dias de barro, inverno, né, e tem crianças pequenas também. Então, mais ou menos é isso. É bem interessante o projeto. Você pode falar a relevância social desse projeto? A relevância social é que quando eu falei que nós estávamos entre as 10 melhores, os coordenadores daqui do pré-assentamento e lideranças falou, e esse projeto vem de encontro, vai ajudar muito o assentamento. Vai ajudar para regularizar o assentamento, porque todas as defesas, a escola está primordial, porque a escola, os pais vêm desde para tirar um xerox, então, para nós ajudar, para nós orientar, sabe? O meu esposo é a referência da comunidade. Tem muitos pais que vêm perguntar: René, o que eu faço? Será que eu faço financiamento? Me ajuda aqui, me ajuda a entender, me ajuda a ler, sabe? Então, a nossa escola tem ação social. E as lideranças falam: esse projeto, quando nós tiver outro despejo, vai ser um documento social que a nossa escola está mais afirmada do que nunca, sendo reconhecida nacionalmente ou até mundialmente, mas que seja uma escola, não precisa ser modelo, mas sim mostrar a aprendizagem dos nossos alunos e, o mais importante, não pela quantidade de alunos, e sim pela qualidade. E que nos mantém vivos, porque num pré-assentamento para produzir arroz, feijão, alimentos básicos da agricultura, batata doce, mandioca, para sobreviver, para subsistência e além de levar alimentos a outras famílias, porque nessa pandemia, nós aqui do assentamento, pré-assentamento, com os outros assentamentos vizinhos, arrecadamos mais de 1 milhão de toneladas de alimento às famílias aqui no Paraná e doamos para as famílias. Eu, enquanto professora, tive oportunidade, mas no dia 8 do Dia Internacional da Mulher, do ano passado, nós fizemos pão. Quase todas as casas aqui das mulheres, aqueles que não quiseram doar trigo, né, e coisa, nós fizemos pão e levamos para essas mulheres lá em Laranjeiras, nas favelas. Você não sabe a quantia dessas crianças. Me doía o coração, porque teve uma mãe que falou assim: eu não tinha nem gás para fazer um pão, não sabia como que eu ia dar um pedaço de pão para o meu filho. E eu participei disso, fui levar os pães junto com a minha comunidade e as outras comunidades dentro do assentamento. Então, assim, eles são muito preconceituosos com os sem terras, né? Depois. Mas nós, sem terras, nós alimentamos esse povo que também é nosso. Levamos comidas, levamos as coisas para eles, o básico. Nossa, eu não participei das cestas, mas teve companheiros nossos que participou levar as cestas. Se contentar com uma batata doce, pelo menos já tinha batata doce, né? Mandioca, ovos, que é da nossa realidade, né? Depois. Então, assim, a gente fez
parte disso. Isso é muito importante. Nesse assentamento vocês produzem alimentos. Produzimos alimentos. Nós produzimos alimentos. Grande parte desses alimentos vão para a cooperativa, né? Por coisa. Mas assim, a gente fez agora dos 24 anos e para comemorar a gente não ia fazer, a gente ia fazer dos 25 anos, né? Mas como eles vieram fazer a gravação, a gente resolveu fazer a nossa tradição do arroz no tacho. O que é o arroz no tacho? No início, aqui, meus companheiros, o meu esposo passaram muita fome mesmo. E graças à pastoral da criança, que fazia isso sopão semanalmente para as crianças não ficarem desnutridas e para não morrer. E como não tinha condições de fazer festa e para que ninguém ficasse de fora de alguma coisa, nasceu o arroz no tacho, que é caipira, galinha caipira com arroz no tacho. Aí cada um trazia um pouco de arroz, galinha e fazia aquele arroz no tacho e não pagava 1 centavo e todos comiam. Então, uma vez por ano, na nossa comunidade, a gente faz o arroz no tacho para celebrar. É uma forma de celebrar a comunhão. Sem comércio nenhum, a gente já fez com comércio. A gente faz para relembrar a nossa história, da onde viemos e da onde voltamos. Então, a comunidade escolar também puxa isso. Então, no encontro das famílias que a gente faz, esse ano a gente fez já em outubro, né? E a gente faz sempre em dezembro. A gente já falou, vamos adiantar para outubro, como tem a gravação, para mostrar o que é um arroz no tacho. E o pessoal ficou encantado, vai aparecer nas imagens lá. Assista lá, conheça um pouco da nossa história, procure nós. Nós estamos nas redes sociais, nós queremos também conhecer outras realidades, mas a nossa história é essa. Existe um passo a passo para se fazer um projeto? Existe, porque é um grupo. Primeiro a gente tem que estudar, se aprofundar, conhecer, ter a teoria, e o passo a passo que envolve as disciplinas, conteúdos dentro da BNCC, dentro de todas, né? A gente não pode achar o achismo, né? Tem todo. Dentro do PPP da escola, diz o PPP da escola, né? Aprendizagem, metodologia, atividades direcionadas, sempre fazendo avaliação dentro da atividade, se o aluno aprendeu, se for válido, o que eu tenho que voltar, né, nas aulas, nos diários a gente sempre faz assim, hoje o que o aluno aprendeu, se o aluno não aprendeu, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que retomar, por que não aprendeu, por que não atingiu. O professor tem que fazer essa reflexão, porque não achar o aluno não for, não, se tiver que retornar 20 vezes, 30 vezes, a gente tem que retornar porque todos possam ter conhecimento de coisas. Daí os recursos, que recurso foi usado, material, se foi sulfite, cartolina, papel de bobina, né? Os materiais que toda sala de aula é usado. Então, todo tem um passo a passo, assim, tem um grupo de estudo que nós tivemos. Voltar para a escola, eu tenho até uma foto, agora não posso compartilhar, que tem lá na secretaria nossa, o projeto esboçado. Se hoje você fosse escolher uma profissão, você escolheria ser professora? Com certeza eu escolheria ser professora, sim. Ver o sorriso de uma criança já é o suficiente, sabe? O carinho deles, eles indo para a escola, parceirinho, principalmente a educação infantil, entrando com aquele gosto. Dizem, quando é sábado e domingo, tem uma menininha, não posso citar o nome, porque senão nós vamos ficar, né? Pois ela falou para mim semana passada, ela não queria entrar na Kombi e começou a chorar, meu Deus, será quem que brigou? E eu falei assim, quem que brigou com você? E eu quero ficar na escola, sabe aquela vontade de ficar na escola, que eu não queria ir para a escola, queria ficar na escola, queria ficar estudando, sabe? É um toco de gente, de coisa. Isso recompensa qualquer coisa, sabe? Ser professor é passar pelos espinhos e colher depois os frutos. O que deveria mudar na educação? Muitas coisas. Primeiro, valorização de cada criança. Priorizar a criança. Escola de qualidade. Merenda de qualidade. Formação de professores. Não basta só criticar. Criticar professor é muito fácil, mas dar formação aos professores. Fazer com que os professores tenham conhecimento, sabe?
Valorização financeiramente para os professores. Não precisa ter o tal do respeito. O respeito a gente se constrói com as crianças no dia a dia. Que coisa. É a valorização da educação, merenda, educação, escola, livros bons, não vi aqueles livros didáticos de qualidade para os alunos. Isso se faz educação. Dar suporte, não vir migalhas que vêm dos municípios, coisa chega aqui, uma educação sucateada e tudo mais. Valorizar, principalmente as crianças, dar suporte de um bom transporte, de boa educação, valorizando os professores, fazendo formação, para que as crianças no final tenham bons resultados. Veja o Nordeste entre 8 e lá o que é? A força de vontade de aprender dos alunos. Não tem nada nas escolas, mas a força de vontade é muito. E eu vejo os meus alunos aqui pela força de vontade que eles têm. Eles se superam as outras escolas. Eles vêm para a escola para aprender, não para brincar. O gosto dele, a atração da nossa comunidade é a escola. Sobre a sala feriada, como funciona aí? A multisseriada, ela funciona assim. Educação infantil para muitas pessoas leigas, que é o pré-1, pré-2. São 11 crianças na educação infantil. Então, 11 crianças na educação infantil, que é pré-1, pré-2, eles têm que trabalhar diferenciado. O pré-1 está iniciando na escola. Tem crianças que vêm assim, que precisa de cola, precisa levar. Já o pré-2, as crianças já começam a aprender as letrinhas e tudo mais, e trabalham tudo junto. E automaticamente, às vezes, o pré-1 já vai aprendendo com o pré-2. O pré-2 ajuda a cuidar do pré-1. É uma eterna aprendizagem. E primeiro e segundo é a alfabetização. Aí você tem que alfabetizar 11 crianças, né? 11 crianças para essa alfabetização e essas crianças aprendem umas com as outras. Quando uma lá no segundo ano está fazendo divisão, já temos crianças de primeiro ano fazendo divisão porque ela pegou no quadro o professor explicando divisão e multiplicação. A diferença do multisseriado é que as crianças acabam aprendendo muito mais, porque às vezes a do segundo ano lá está com dificuldade na escrita e o primeiro ano está iniciando, ela vai prestar atenção no que o primeiro ano está aprendendo, ela aprende, e o segundo ano a criança mais desenvolvida vai aprendendo com o segundo ano. Mas tem uma criança de primeiro ano que está fazendo a sua atuação, produzindo textos bons, já emendado. Tem várias outras crianças também que estão iniciando, mas essa já produz. Que é primeiro ano. Então, a diferença do multisseriado é a troca de cada criança, porque criança, muitas vezes, ela não aprende com o professor, ela aprende com outra criança no ladinho dele, que é a troca. E isso faz a diferença. Às vezes, nós podemos estar ali explicando, vai o colega e ele não fala da linguagem dele e ele acaba aprendendo. E daí o terceiro e quarto e quinto ano de manhã, são 12 alunos, né? E é trabalhado, aí você vai ter que explanar no geral, só que a gente faz um nivelamento. Por exemplo, tem uma criança de segundo ano, tem um nível muito bom. E esse ano que a gente fez? Nivelamento tudo que vem do núcleo, orientação do núcleo, não é nada que a escola cria, o professor cria, né? Vem já via do núcleo do Paraná, tudo mais. Um grupo de estudo, formação e depois. Essa criança de segundo ano, como estava um nível elevado, foi estudar de manhã, porque ela acompanhava tranquilamente um terceiro, um quarto, um quinto ano. Hoje ela interpreta, lê, escreve, trabalha, participa dos projetos. Você olha para aquele fotógrafo, no início a mãe falou assim, ai, será, Luciano? Teve resistência, ai, que dozinho levantar. Mas hoje se perguntar para Leandra, tu quer voltar para de tarde? Não, ela não quer voltar para de tarde. E o ano que vem ela vai já ser terceira. E o ano que vem nós temos outra menininha que nós já estamos conversando, né, com o professor. E ela, se ficar no segundo ano de tarde, ela não vai se desenvolver como se ela ficar lá no terceiro e quarto, quinto ano, pelo nível dela. A escola multisseriado tem muito disso. Descobrir talentos, descobrir potencialidades e não deixar que o aluno pare. Se o aluno desenvolve, vai além. Se os nossos alunos, os 5 alunos do quinto ano que saíram da escola, estão saindo da escola esse ano, muitos bons, alunos muito bons mesmo. Já estava conversando com o professor. Imagina o ano que vem de
não teve pandemia, né? Teve todas as aulas e coisa. Imagina o ano que vem essas crianças de 4º ano que serão 5º ano. Como elas vão sair melhor? Vão estar muito boas, vão estar melhores, né, na questão da aprendizagem, porque não houve interrupção, né? Sim. Isso acarreta. Mesmo você teve toda a pandemia, teve algum atraso? Teve. Mas como as crianças são inteligentes, elas são esforçadas, né? A gente não pode falar, não, as crianças são inteligentes, elas são esforçadas. Superaram, vai ter trauma, sim. Eu vejo assim, estava assistindo algumas reportagens nas grandes metrópoles, eu vejo que tem sim, né, toda dificuldade, porque é muitas crianças, não é? As salas são cheias e vários outros problemas. Na nossa escola a gente não tem intrigas, mal conduta, alunos revoltados, mal educados, a gente não pode falar isso. Nós temos alunos bons, educados, com todo respeito, se tratam, sabe, com uma boa educação. Então isso faz toda a diferença de cada região. Agora, para finalizar, você pode deixar uma mensagem para as pessoas que irão assistir? Sim, quero deixar uma mensagem que nunca desista dos seus sonhos. Mesmo nas mais dificuldades, acredite em você. Acredite naquele serzinho que está lá na escola. Valoriza aquela criança que está lá no cantinho, aquela criança que não aprende, aquela criança que dê atenção para ela, porque ela vai te ensinar muito você. As crianças me ensinaram muito. Eu tinha uma visão, a gente tem uma visão quando a gente entra assim, vou fazer isso e aquilo. Mas quando a gente chega numa sala de aula é totalmente diferente. É totalmente diferente. Muitas vezes você tem que pegar a criança no colo, você tem que conversar, você tem que dar atenção. Às vezes você é pai, mãe, psicólogo, até dentista, quando tá caindo o dentinho, às vezes tem, né? Então assim, o professor é de mil utilidades, mas não desiste. Mesmo tendo uma educação de má qualidade, escolas ruins, transporte ruim, merenda ruim, independente aonde você esteja, faça o seu melhor. Então o professor fala assim, o Cortella lá, não importa o lugar que você esteja, dê o seu melhor de si, mostre o melhor de si. Muito bom, muito obrigada. Eu que agradeço, quem tem que agradecer sou eu. Estou levando a minha escola, a Escola Municipal Rural Cândida Oliveira Luz, que nós futuramente vamos mudar para a Escola do Campo, né? E coisa, porque é todo um processo. Primeiro, tem mais umas coisas que a gente tem sonho para a escola. Então, o professor nunca para de sonhar, né? Tem coisa. Então, E só tenho a dizer assim, não desista das coisas boas. Não desista daquela criança. Valorize tanto a criança inteligente como a outra criança. Porque nós temos um aluno que ele tem dificuldade de aprendizagem. Mas se você pedir para ele retratar o conteúdo em desenhos, ele vai retratar o conteúdo em desenhos. Valorize o que ele sabe fazer, o pouco que ele sabe fazer. Se você trabalhou sobre os animais, peça para ele desenhar sobre os animais. Ele vai desenhar tudo que ele ouviu. E é aquele conhecimento que a gente tem que valorizar. Cada um tem um conhecimento. E todos juntos somos fortes. Muito obrigada, Luciana. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.